Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre a notícia que saiu há algumas semanas de que o presidente americano Joe Biden vai liberar mais um pacote trilionário de auxílio econômico aos Estados Unidos. Isso mesmo, foi veiculado na imprensa de que o presidente americano vai liberar mais de 1,9 trilhão de dólares de auxílio direto aos americanos que estão passando por problemas, por dificuldades, por toda a condição causada pela pandemia. E aí, quando foi anunciado esse auxílio, essa injeção de dinheiro que o governo vai promover diretamente na economia, muita gente começou a me perguntar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, não me deixe de seguir por lá também. Mas muita gente começou a me perguntar no Instagram se esse não seria o cenário ideal para que o dólar pudesse cair um pouquinho de cotação, ou seja, que o real se valorizasse em relação ao dólar e que a gente pudesse ver então a cotação do dólar frente ao real cair pelo menos um pouco. E infelizmente, gente, com as projeções que eu faço e elas que eu vou te mostrar aqui agora, infelizmente a gente não tem uma certeza de que haverá uma queda significativa do dólar no curto e no médio prazo. Isso porque, apesar do governo americano imprimir muito papel moeda, está procedendo a injeção desse papel moeda na economia, o que em tese deveria fazer com que o preço do dólar se desvalorizasse no mercado internacional. Fato é que outros países também estão promovendo a injeção de papel moeda nas suas respectivas economias. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui hoje nesse vídeo, na análise que eu vou fazer aqui direto na tela do meu computador. Mas antes de partir para essa análise, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo, para que sempre que vier um vídeo novo por aí, você seja notificado em primeira mão. Então agora vamos lá para essa análise, onde eu vou te mostrar o porquê que provavelmente o dólar não vai cair. Bom pessoal, então aqui já na tela do meu computador eu tô com essa notícia que começou a gerar toda essa discussão, em função de será que o dólar vai cair agora que estão sendo injetados muito mais dólares na economia. Então foi a partir dessa notícia que essa discussão começou a surgir, a notícia de que o presidente americano Joe Biden assinou um pacote de estímulos, e vai liberar diretamente para os americanos mais de 1,9 trilhão de dólares em auxílio econômico. E aí, o que eu queria conversar com vocês, e o raciocínio que eu queria que vocês entendessem, é que o fato do governo americano estar injetando mais dólares na economia, aumentando o volume de papel moeda em circulação na economia, isso por si só não é suficiente para que provoque uma redução na cotação do dólar frente ao real. Isso principalmente porque, apesar dos Estados Unidos estar realmente aumentando muito, inflacionando muito seu papel moeda, através da impressão generalizada de dinheiro e de injeção desse dinheiro na economia, como por exemplo por meio desse pacote de estímulo, o que a gente vê é que outras economias também, como o Brasil, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui temos uma notícia de que mais dólares foram impressos só em julho de 2020 do que nos 200 primeiros anos de existência dessa moeda, do dólar americano. E aqui nesse gráfico também a gente pode ver que é um gráfico do próprio Banco Central americano, que ele mostra, por exemplo, que nos últimos 5 anos o volume de papel moeda em circulação na economia. E aí a gente pode ver que lá em 2016 a gente tinha praticamente 1,4 trilhões de dólares de papel moeda circulando. E que antes da pandemia, praticamente janeiro, fevereiro de 2020, a gente tinha 1,8, arredondando, 1,8 trilhão de dólares circulando na economia em papel moeda. Isso de 2016 até 2020. E só no ano de 2020, esse patamar pulou de 1,8 para 2,1, ou seja, houve uma injeção massiva de papel moeda, injeção massiva de dólares americanos em um único ano, no ano de 2020. Mas mesmo assim, o que a gente teve durante esse ano foi, por esse gráfico aqui da cotação do dólar frente ao real, é que de 2020, de janeiro, fevereiro de 2020 para cá, o que a gente teve foi uma subida significativa do dólar, apesar dessa injeção massiva de papel moeda americano lá na economia dos Estados Unidos. E isso, em parte, se deve porque, apesar dos Estados Unidos estarem injetando papel moeda na sua economia, fomentando a inflação, o Brasil também tem feito isso, que é o que eu mostro aqui para vocês por meio desse gráfico, veiculado por uma notícia do site Valor Econômico. E aqui a gente pode ver por esse gráfico que, acompanhando a tendência de outros países, o Brasil aumentou a circulação de papel moeda aqui dentro do país, e em escala muito mais considerável, muito mais significativa do que outros países, como Japão, Canadá, Estados Unidos e a Austrália. E não adianta os Estados Unidos imprimirem muito moeda se o Brasil também imprime muita moeda. Então esse efeito de injeção de dólares na economia, de inflação de dólares, não vai ser sentido aqui dentro do Brasil. Além disso, é muito importante você perceber que sempre que o dólar cai um pouquinho, como a gente pode ver aqui no gráfico, deixa eu reduzir para um gráfico de 6 meses
por exemplo. Aqui no gráfico de 6 meses a gente viu que o dólar chegou a bater alguns picos de 5,76 aqui em outubro. A gente bateu também um pico elevado no início de março, mas a gente também teve algumas quedas, como aqui no início de dezembro, em que o dólar chegou a bater a casa de R$ 5,02. Mas o problema que acontece é o seguinte: sempre que o dólar ele sofre uma queda significativa, né, frente a cotações anteriores, que é o que a gente vê aqui mais ou menos que aconteceu lá no mês de dezembro de 2020, a tendência dos países é que eles consumam mais dólares, que eles tentem obter mais dólares justamente para facilitar o seu endividamento. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo, mas é muito mais fácil para os países, de uma forma generalizada no mundo, contraírem dívidas em dólar do que propriamente no seu papel moeda. Isso porque o dólar é uma moeda utilizada na negociação entre todos os países do mundo. E se você então, como país, oferece o pagamento em dólares para contrair uma dívida, você vai ter esse crédito de uma forma muito mais fácil no mercado internacional. Então, sempre que há uma queda assim no valor do dólar, quando aconteceu em dezembro, os países do mundo, de forma geral, aproveitam para contrair dívidas em dólar com um valor menor de cotação. E isso faz com que automaticamente também o preço do dólar no mercado internacional se ajuste, ele volte a subir. Então, por esses dois motivos, a gente conclui que, mesmo que o governo americano esteja injetando, fabricando, produzindo muito mais papel moeda e colocando ele em circulação nessa economia, a gente não consegue ver uma queda da cotação do dólar frente ao real de forma significativamente. Para a gente conseguir uma queda da cotação do dólar frente ao real, o que a gente precisa é o seguinte: é ter um cenário econômico seguro, ter um cenário econômico de confiança para que os investidores estrangeiros topem o risco de trazer seus investimentos aqui para o Brasil, topem o risco de investir seu dinheiro diretamente aqui no nosso país. E não é o que a gente tem visto. Pelos dados aqui que a gente vê no Tesouro Nacional Transparente, a gente pode perceber que o que o Brasil tem feito é a contramão. Ele tem demonstrado uma irresponsabilidade fiscal muito grande com suas contas públicas, o que afuginta os investidores internacionais. Aqui nesse gráfico eu já mostrei aqui em vários vídeos aqui no canal, mostro também lá para os meus alunos do curso Investindo do Zero, eu mostro para vocês que o governo ele gasta muito mais do que arrecada, que é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico de resultado primário, que é a diferença entre tudo que o país produz menos o que o país gasta, excluído, ou seja, sem contabilizar ainda os juros da dívida pública. Então a gente vê que ano após ano, aqui desde o ano de 2016, o Brasil tem gastado muito mais do que ele arrecada, o que se traduz inclusive numa dívida pública muito elevada, que vem crescendo a um ritmo muito forte. Então, em um cenário como esse de irresponsabilidade fiscal, de desconfiança do mercado com relação à política fiscal do governo, dificilmente a gente vai ter uma redução significativa na cotação do dólar. Então, infelizmente, gente, as notícias não são boas, não se animem muito. Mesmo com esse pacote trilionário que o presidente americano anunciou, provavelmente a gente não vai ver, pelo menos no curto e médio prazo, uma redução significativa, uma redução perceptível no valor da cotação do dólar frente ao real. Por isso que nas estratégias que eu converso muito com o pessoal aqui no YouTube e lá também no Instagram, eu falo que se você pretende proteger parte do seu patrimônio lá no exterior, proteger parte do seu patrimônio investindo em ativos americanos, o ideal é que você vá fazendo aportes fracionados, você vai investindo de pouquinho em pouquinho, porque mesmo que o dólar caia, ao você investir de pouquinho em pouquinho, fazendo esses aportes fracionários, você consegue acompanhar esse comportamento do dólar ao longo do tempo. Então, se você comprou mais caro hoje, mas daqui a um mês, por exemplo, o dólar caiu, você consegue daqui a um mês comprar uma cotação mais favorável, entendeu? E por outro lado também, se daqui a um mês a cotação sobe, você por meio dos aportes fracionados conseguiu pelo menos em um momento anterior adquirir dólar a uma cotação inferior. Então, em momentos de incerteza como esse que a gente está passando, e no momento também que a gente não tem uma previsão futura forte, né, confiável de que o dólar efetivamente vai cair, o ideal mesmo a se fazer ao investir no exterior é fazer aportes fracionários e investindo, fazendo câmbio de pouquinho em pouquinho para você acompanhar essa curva de oscilação da cotação do dólar frente ao real. Tudo bem? Se você tem alguma dúvida, não se esquece de deixar aqui nos comentários que assim que puder eu te respondo, tá certo? Por hoje é isso e até o próximo vídeo.